Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí na nossa sétima aula de logística empresarial. Pessoal falando aí do frio, né? Eu acho que esfriou como um todo, né? Daqui a pouco a professora vai chegar aí, vai confirmar o que eu estou falando também. Mas, gente, ó, em relação aos nossos avisos, tá? A gente tá aí com a atividade 3 em aberto, a mesma coisa para o mapa, tá bom? Então não percam prazo, a gente já está no final do módulo, já se aproximando aí mais para o finalzinho do módulo, então não percam esse prazo aí, beleza? E também dia 25 é o prazo final da atividade da Semana dos Conhecimentos Gerais, beleza? Professora Simone, boa noite, tá por aí? Oi, oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula, né? Estamos aqui congelando, né, para os estudantes. Na verdade, a gente Bastante está frio. numa montanha russa, né, de temperatura. É, Tem hora que já fez 25 graus hoje, e aí de a manhã última vez que muito eu vi, frio, à isso, noite frio também, à tarde é. calor, enfim. E vamos aí, né? Quem tem filho pequeno nesse período aí é que sofre, mas vamos aqui, né? Eu tava até brincando, gente, esse frio todo, esse tempo todo, não tem nem roupa para isso. Que Maringá não esfria tanto assim, né? Mas vamos que vamos esquentar um pouco, né, gente? Nessa noite agora, né? Vamos falar vamos falar sobre tecnologia dentro da logística empresarial, né? E eu começo aqui trazendo uma notícia, né? Falando sobre o machine learning e relacionado ao frio, né? Voltando ao frio, gente. Peço desculpas, né? Que tava boazinha aí quando foi agora à noite. Peguei um pouquinho de vento frio e aí a garganta já foi ficando ruim de novo. Então, vez ou outra, eu vou parar um pouquinho, pegar aqui uma água, falar um pouco mais devagar, né? Que a professora fala acelerada. E vamos falar aqui sobre a tecnologia e o impacto dessa tecnologia na nossa logística, de que forma que ela vai afetar ou já tem afetado, né? De uma maneira muito positiva, por vezes, ela tem possibilitado, né, uma otimização dos recursos, do uso dos recursos que nós temos. E aqui eu trouxe uma notícia, né, de agora, né, desse mês 4 de 2023, do E-Commerce Brasil, falando o seguinte: como o machine learning pode impulsionar a produtividade e a eficiência da logística no supply chain 4.0, né? E aí ele fala, né, como peça essencial que nós temos aí dentro do setor logístico, né, que ele sofre pressão por crescente eficiência e produtividade. Isso exige uma gestão operacional cada vez mais precisa. Com base em tecnologia de inteligência artificial, perdão, o machine learning ou aprendizado de máquina permite que os sistemas digitais aprendam a realizar projeções cada vez mais exatas sobre variáveis importantes do planejamento logístico. E eu achei interessante trazer esse textinho aqui, por quê? Porque quando ele fala a respeito dessa inteligência artificial aprender, olha só que coisa fantástica, né? Uma das disciplinas que eu trabalho também é gestão de pessoas. E eu gravei um estudo de caso falando exatamente sobre a inteligência artificial e como que nós podemos nos apropriar dessa tecnologia para que a gente venha a obter vantagem. Não apenas olhar como algo que vai tirar o emprego de várias pessoas, mas como que eu, enquanto profissional dentro da engenharia, eu posso me posicionar para que eu venha a ter, sim, condições de crescer dentro desse setor. E a tecnologia ela tem tudo a ver com essa capacidade de adaptação. Então, tem esse aprendizado que as máquinas estão alcançando, né? E antes da gente. O Alex falando, Deus dê saúde, estou precisando, viu, Alex? Mal, a imunidade está super baixa, né? Agora nessa fase. Então, a gente melhora um pouquinho, pega um ventinho frio e já a garganta já não fica das melhores. Mas logo, logo melhora. Deixa eu ver aqui quem já mandou boa noite pra gente, como de costume, né? Eu sempre pego aqui quem mandou nosso primeiro boa noite: o Alexandre, o Fernando, a Márcia, o Marivaldo, o Alex, o Daniel, a Josiane, Valdelei, o Osiel, né, que tá aqui com a gente, o Marivaldo, Humberto, Paulo Rezende. O Marivaldo passou uma mensagem que interessante que eu achei, tava vendo aqui antes da gente começar.
E ele falou o seguinte, em uma frase de Peter Drucker, né? Nada é menos produtivo do que tornar eficiente algo que nem deveria ser feito, né? E como isso acontece muitas vezes quando a gente fala a respeito da logística, né? Como que a gente pode estar tirando alguns processos para otimizar. E é aí que a questão da tecnologia, ela vai entrar para poder melhorar cada vez mais aí todos esses processos de otimização, né, dos recursos. Quem mais está aqui com a gente? O Guto falando que lá em Mojimirim, em São Paulo, também o frio está com tudo. O Emílio, a Camila, o Gleidson também mandando boa noite para a gente. O Roger, o Eduardo, o Jefferson, Jaci, Lucas, José Carlos, Eduardo, deixa eu ver quem mais, o Márcio, a Márcia Alves, o Tiago e todos vocês, né? O Flávio, a Laila, que estão aqui com a gente, né? Acompanhando nessa noite gelada aqui em Maringá, para a gente poder falar sobre tecnologia dentro da logística. E aí eu aproveito para perguntar para vocês: como utilizar a tecnologia de forma estratégica na logística? A gente tem observado o quanto a tecnologia ela possibilitou a otimização da logística e principalmente o crescimento da logística enquanto uma ferramenta estratégica dentro da empresa. Olha só, quem aí já fez, quero saber de vocês agora, quem aí de vocês já fez balanço, contagem, né? Fez inventário, balanço com planilha Excel, ou que você tinha que anotar, né? Excel já é mais moderno, né, gente? Você tá ali com o computador e vai lançando as informações. Mas quem aí já tá mais das antigas ainda, ou que já fez o processo de inventário contando ali, anotando no lápis ou na caneta? Mandem aí para a gente poder saber, certo? Meu pai do céu, Marivaldo falando que até Salvador tá fazendo frio. Já peguei frio em Salvador, viu, gente? Não deem risada do que o Marivaldo está falando. E é horrível. Eu falo, né, que deveria ser proibido fazer frio no litoral, né? Porque com tanta praia linda é até maldade. Deixa eu ver quem mais. A Kate falando aqui, eu, Prancheta, eu também, viu, Kate? Eu sei bem o que é isso. Deixa eu ver quem mais tá mandando aqui. O Gui, o Gu Play tá falando que sim, já fez várias vezes. O Guto também falando que já fez. Já no inventário, Alex mandando boa noite, lá de São José dos Campos, que deve estar frio também, né? Márcio, o Rafael, Ítalo mandando boa noite, o Lucas falando aqui, sim, processo difícil, muito difícil. O Anderson, lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais, conhece, já foi em Pouso Alegre. Também deve estar bem frio por lá, né? E ele também mandando boa noite aqui. O Alex falando que também já fez. A Camila falando balanço de produtos retrabalhados após um bloqueio de qualidade. Nossa, Excel. Atualmente é possível utilizar o Google Planilhas, né? O Ricardo também já fez. O Cleomar falando, tirava relatório no computador, depois fazia conferência na prancheta. Aí tu já tá mais moderno, né? Mas também dava um trabalhinho, né? Se a gente for comparar com o que nós temos hoje, que é tudo muito mais prático, né? Marivaldo lá de Salvador falando que já fez também. O Márcio falando, escrevi tudo em um papel, depois tive que passar por Excel, né? Que eu já fiz esse processo aqui também, de fazer essa contagem, né? O Ítalo falando, né? Interior da Bahia aqui, Conceição do Coité, próximo à Feira e Serrinha. Nossa, aí tá frio, mas também vocês já estão quase no São João, né? Aí vamos dar um desconto, né, Ítalo? Já morei em Feira de Santana, né? Fiz meu terceiro ano de ensino médio lá em Feira, né? No Colégio Luiz Eduardo, muito bom. E realmente, esse período, principalmente Serrinha, né? É bem frio nesse período. Deixa eu ver aqui. Nossa, Tione tá falando. Aqui está 11 graus, tranquilo até, estava 4. Meu Deus! É de onde aí do sul? É de onde do Rio Grande do Sul? Manda aí, para a gente saber, Tione. E o Marivaldo falando, né? Planilha de indicadores na empresa, isso mesmo, né? Anderson falando, checklist fácil, né? Então, Nalva, boa noite, seja bem-vinda, Nalva. Então, quem aí já fez todo esse processo de inventário, né? De estar ali com a planilha preenchendo, sabe o quanto esse processo da tecnologia, nesse simples, mas é claro, né? Super importante item, que é todo o processo de contagem de estoque, ele é muito importante.
Então, a tecnologia, uma das formas práticas, né, e simples que a gente pode colocar de utilização da tecnologia como forma estratégica, é exatamente essa simplicidade de ter um inventário que pode ser feito de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica e com o quê? A redução de erros. Então, se você tem aí mais alguma outra forma que a Kate, né, é da área, que está sempre aqui ao vivo com a gente, quiser mandar aí outras formas de como a tecnologia tem mudado, né, ao longo desses anos, esse trabalho com a logística, manda aí para a gente saber um pouco mais. Ó, Tione lá de Canoas. Nossa, Canoas é bem frio, né? Não conheço. Mas já ouvi falar, tem um tio que mora em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, e ele fala, né, o quanto que por aí é frio, né, e Canoas também. O Gustavo falando que tá 14 graus, mas estava 6. Meu Deus do céu, gente. Sensação térmica vai bem para menos, né? E aí, gente, o que teremos para hoje? O que vamos ver a respeito da tecnologia da informação, da TI, né, dentro da logística? Primeiro, vamos falar sobre o fluxo do produto, fluxo de informações e CPFR, né? Quais são os impactos que nós temos? Os impactos através dos indicadores de performance, né? KPI ou KPIs, né? Como você preferir chamar, que nós temos e na prática, a identificação eletrônica e quanto ela tem otimizado, né, todo esse processo de identificação dos produtos ao longo de toda a cadeia produtiva, ao longo de toda a cadeia de abastecimento até chegar ao consumidor final e por vezes até nesse retorno, né, da logística reversa. E é claro, né, vamos inserir esse tema que ele não está na perdão, ele não está dentro do nosso livro didático, mas eu já achei interessante trazer aqui para vocês que é o impacto da internet 5G, que tem crescido aí no nosso país, e o quanto que ela pode trazer de benefícios. Eu destaquei dois exemplos que eu vou trazer, que é o finalzinho da nossa aula, né, para falar sobre esses impactos da internet 5G que já tem aí, em alguns lugares onde ela está sendo popularizada, ela já tem causado esse impacto, né? A Josiane, lá de Laje, Santa Catarina, nossa, 7 graus, sensação térmica de 5, congelando, né? Mandou um bonequinho congelando aqui, né? Boa noite, Luiz Carlos. E o Lídio tem falado o seguinte: a tecnologia tem passado por avanços ao longo desses anos, impulsionando mudanças significativas em diversos setores e em diversos aspectos da nossa vida, isso mesmo. E com a logística não poderia ser de forma diferente, né? Esse impacto todo que ela tem causado. E eu achei interessante trazer esse pensamento aqui de Tom Peters, fala o seguinte: para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Até rima, olha só que legal. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. De Tom Peters, que é algo assim cada vez mais verdadeiro no nosso dia a dia e que tem tudo a ver com a tecnologia. Por quê? Principalmente agora, com toda essa popularização que nós estamos tendo do 5G, a gente vai ter vários desdobramentos da aplicação do 5G na logística. E cada vez mais a gente vai conseguir visualizar uma otimização, uma melhoria de processos dentro de toda a cadeia de abastecimento. O Guto França fala o seguinte: professora, na empresa onde trabalho, realizamos uma contagem anual e fizeram um teste de uma nova tecnologia na empresa, com o uso de smartphone e leitura de QR Code. Foi muito eficiente. Olha só que legal. E quando a gente fala a respeito dessa leitura de QR, vai ser algo que vai ter um custo menor, bem menor, né, do que outros tipos de tecnologia que a gente pode ter. Então, olha só que interessante a adoção, né, a implementação, o uso, buscando os termos assim mais simples, né, o uso desse tipo de tecnologia dentro da empresa. Gerian mandando boa noite, Gerian. O Rafael fala o seguinte: na empresa onde atuo, realizamos inventário cíclico e com apontamentos móveis, né? Na questão de equipamentos móveis, né? Kate trouxe, sempre gosto de todos os comentários de vocês, gente. A Kate sempre traz algo assim bem mais profundo, como ela já está na área há um tempo, né? Usamos na empresa o SLP,
para agendamento de cargas e acompanhamento da entrega, com o status de chegada no porto e chegada a uma plataforma. Uma mudança, né? Pois antigamente tinha que ficar ligando. Nossa, eu lembro em um emprego, né, que eu tive, que trabalhava, que a gente fazia o acompanhamento das peças, né? Era uma concessionária e a gente fazia todo esse processo, né, de ficar ligando. E aí, como é que tá? A gente tá chegando, para a gente poder ter todo. E a partir das informações que a gente recebia, através das ligações, que a gente fazia ali todo esse processo de organização dos carros que estavam na oficina, né, da concessionária, para a gente poder colocar ali na vez para poder ser para consertar. Então, olha só que interessante, né? Com toda essa tecnologia SAP, né? Ou SAP, como você preferir chamar, para agendamento de cargas e acompanhamento da entrega. Então, você acessa o sistema, você já consegue visualizar como que está a movimentação. E pensa só, Kate e todos vocês que estão aqui assistindo a aula, tanto ao vivo quanto sob demanda, que isso aqui, com 5G, ela vai ganhar, ele vai ser potencializado, o efeito disso, a rapidez de informações. Por quê? Com 5G, estima-se que em alguns locais onde tiver condições para um funcionamento melhor, essa velocidade ela vai aumentar, né, da internet de 10 a 100 vezes mais do que nós temos. Então, a gente vai ter um acesso a informações reais. Imagina só, ao redor de todo mundo, a gente vai ter ali o envio dessas informações. Perdão. Cleomar fala o seguinte: professora, você acredita que o engenheiro de produção se especializar em logística será o futuro? Uma das áreas que vocês podem se especializar sim. Por quê? Falando agora do ponto de vista enquanto professora de gestão de pessoas, agora, né? Brincando agora vem a professora de gestão de pessoas. Você, enquanto engenheiro, vocês, enquanto engenheiros, vocês têm uma série de formações, de disciplinas que fizeram com que vocês tivessem um pensamento muito mais lógico, muito mais racional, de prever situações, de fazer leitura de ambientes. Então, esse conhecimento que vocês têm na base, né, da parte de engenharia, isso vai fazer com que vocês se destaquem tanto no setor de logística quanto em outros setores que exigem essa análise maior, essa capacidade de verificar dados e saber qual que é o significado daquilo e qual que é o impacto daquilo dentro de uma cadeia de produção ou dentro de todo o mercado de trabalho, seja lá qual for o setor que você quiser se especializar. Então, pense aí que a área de engenharia, ela assim já te dá uma formação muito boa dessas bases, né, de lógica, de capacidade analítica, para você atuar em vários setores dentro, né, do mercado, independente de ser propriamente, mesmo com formação de engenharia, né, de produção, não precisa ser necessariamente dentro da indústria, mas você pode trabalhar, por exemplo, em um centro de distribuição, que estaria ali mais em contato com varejo ou com a venda final, ou dentro de startups, né, na área de logística. Então, é uma área muito ampla a formação que vocês estão tendo aqui na Unicesumado, que vocês têm dentro da área de engenharia. Fechando parênteses. Voltando à professora de logística agora, gente. Vamos lá. Com base em pesquisa, nós temos aqui alguns dos pontos que foram destacados como as principais fontes de prejuízos dentro da logística. Primeiro, a insatisfação dos clientes devido a atrasos, né? Quem nunca? E a entregas erradas, também quem nunca? Esses dias mesmo eu peguei uma promoção, né, de umas vitaminas que eu precisava comprar, e assim, a vitamina é bem cara, por conta da gestação, né? E se eu comprasse 3, eu acabaria pagando o preço de 2 e ganharia a terceira, né? E aí foi aquela peregrinação para conseguir saber em qual farmácia, né, dessa promoção eu ia encontrar essas 3 vitaminas para pegar a promoção, né? Afinal de contas, estava valendo muito a pena. E consegui comprar. A farmacêutica lá da farmácia que me atendeu foi super solista, procurou. E aí, quando foram para entregar, entregaram os remédios errados, né? Vieram 3 remédios que não tinha nada a ver, né, com o que eu tinha comprado, ao invés das 3 vitaminas.
E aí foi aquele constrangimento, eu, gente, tá tranquilo, acontece. Aí eu sei, né, da área, né, tem a ver com logística, né, esse processo da logística da última milha, né, o consumidor final. E eu sei como que é complicado por vezes. E também era um dia de muita chuva aqui em Maringá, então tava todo mundo pedindo tudo que podia e os motoboy, coitados, estavam para ficar maluco na cidade, né, de tantas entregas. Então houve, além do atraso, houve uma troca de pedidos. E aí, depois de trocarem tudo, ficou super bem. Tá tranquilo, eu sei o quanto isso acontece muito mais do que a gente desejaria, né? Então, olha só, como uma das principais fontes de prejuízo. Só que, assim, se fosse uma cliente que tivesse ficado profundamente satisfeita e fosse reclamar, como eu sei que isso acontece, então o que eu estava preocupada era de garantir o preço da promoção. O restante, eu sei que a vitamina ia chegar, fosse o problema que acontecesse, ia chegar no final das contas, né, a vitamina que eu precisava. Mas também, agora vocês imaginem essa questão dessa troca, né, dentro de uma cadeia produtiva, dentro da linha de produção de uma fábrica mais especificamente. Então, a gente tem sim essa dificuldade, porque essa troca, né, ela vai impactar diretamente toda a linha de produção da empresa, todas as ordens de serviço que nós temos ali. Então, outro problema, né, que é colocado aí como principais fontes, né, de prejuízo: perda de bens e danificação dos produtos, e aí é, vai prejudicar e trazer um prejuízo muito grande para a empresa em si, porque o produto está variado. Se troca um produto, você destroca depois, mas mantém ali a integridade daquele produto e você pode vender novamente. Mas e no caso de um produto que foi estragado, que foi danificado? Não tem como, né? Desperdício de recursos financeiros, recursos materiais ou de mão de obra, geração de custos desnecessários que tem a ver com o pensamento, né, que o aluno trouxe lá de Peter Drucker, né? E também a questão do retrabalho, que por vezes pode acontecer, como o caso de uma entrega que foi errada. Então, foi necessário fazer aí a troca. Houve aí novamente o serviço, né, desse motoboy que precisou levar e pagar, e a farmácia, né, no caso, precisou pagar novamente por um serviço, né, que o motoboy fez, porque afinal de contas não foi culpa dele, né? E aqui vamos entrar nos nossos 3 pontos mais específicos que nós vamos falar hoje sobre esse processo da tecnologia dentro da logística. Fluxo do produto. Hoje o fluxo do produto, ele está de mãos dadas, juntinho ali com o fluxo de informação. Como a Kate falou aqui, que antes se precisava buscar essas informações através da ligação, e esperava, aguardava até alguém, a boa vontade de alguém de atender o telefone, né? Que a gente sabe que não era sempre tão pronto assim para atender. Hoje não, hoje você já consegue verificar todo o fluxo de produto através desse fluxo de informações. Então, por isso que o uso da tecnologia ele tem sido tão importante, tem sido tão chave aí dentro da logística, né? Fluxo de produtos. Não se gerencia aquilo que não se mede. Se eu não tenho a capacidade de medir algo, eu não consigo gerenciar aquilo, né? Então, como eu vou saber se o meu inventário está certinho, bonitinho, se eu não sei se as informações que estão ali de fato são confiáveis, né? A informação, ela traz precisão. Eu consigo ter uma precisão a respeito de como está o andamento de toda a minha cadeia de produção, de toda a minha linha, né, de produção e principalmente dos produtos, dos insumos que estão chegando e que vão entrar ali e do que vai sair, do que eu vou ter a capacidade de entrega ali para o meu consumidor final. Deixa eu ver aqui, o Marivaldo fala o seguinte: hoje na empresa utilizamos uma plataforma de checklist fácil. Antes gerávamos muito resíduos com papel e sem falar no impacto ambiental. Hoje, com essa ferramenta, ficou muito mais prático. Então, olha só, a gente ganha de diversos lados. Ah, professora, mas e quando tudo isso dá problema? Aí acabou-se tudo. Acontece, gente, mas só que não é a regra. E outra,
o benefício que a gente tem do uso de todas essas tecnologias, ele é muito maior do que aquele período em que acaba dando algum problema na plataforma. E à medida que a gente vai aumentando essa capacidade de processamento de dados, de ter uma internet cada vez melhor, né, como o 5G que a gente está comentando desde o comecinho da aula, a gente vai ter aí uma diminuição desses períodos em que nós não temos condições de usar esse sistema. Certo? O Thiago está falando a respeito da imagem ruim. Vê o F5, porque às vezes é como a internet. Aqui para mim tá tudo ok. Inclusive, né, a imagem da câmera tá certinha aqui. Eu conferi da segunda para agora para a terceira aula, tá certinho aqui a internet, pelo menos até agora, não tá chovendo, né? Tá tudo ok. Às vezes é como a internet tá chegando aí para você, mas dar um F5 já ajuda a atualizar. Sobre a internet, né? Sobre a nossa tecnologia. Fluxo de informações. Automatização de informações, sincronização. Então, olha que palavra mais linda dentro da cadeia de produção, é esse negócio da sincronização, gente. Por que, professora? Porque eu tenho condições de ter informações cada vez mais confiáveis. E se essas informações estão confiáveis, eu posso ficar mais tranquila em relação ao que vai entrar e ao que vai sair ali dentro da fábrica. A Kate falou algo aqui, algo bem interessante. Mesmo com toda essa tecnologia, mantenho o meu controle de segurança no Excel. E certo está você, Kate, e quem também tem feito isso. Porque é algo que, de fato, né? Se der algum problema, e a gente sabe que vez ou outra vai acontecer, então você já tem ali um backup. Ó, bonito esse negócio? Você tem ali um arquivo salvo, onde você tem informações confiáveis. Então, aquelas informações que são muito importantes e que podem principalmente impactar direto no teu resultado, então é muito importante você ter aí sim salvo esses dados, né? Dados em tempo real, que cada vez mais, à medida que a internet melhora, a gente tem condições de ter esses dados em tempo real. E também esse fluxo de informações, ele eleva o controle e gestão de estoques. Eu consigo ter um controle cada vez melhor e consigo gerir cada vez melhor o meu estoque. Então, a gente tem aqui o ERP. Que negócio é esse, professora? Gente, eu não vou falar os nomes em inglês, não. Peço perdão para vocês. Meu inglês é péssimo. Então, como eu sei que temos aqui muitas pessoas fluentes em inglês, né? Eu não vou usar assassinar o inglês aqui com vocês, certo? Então, eu vou falando aqui nas siglas, né? O ERP, que ele faz todo esse processo de controle. Ele faz o controle dos diversos setores, integrando todos os dados. Então, eu tenho ali esse sistema que, dentro da linha de produção, ele vai conectar os dados desde a equipe lá de compras, do que está chegando ali na fábrica, até do que está saindo lá na expedição. O que foi feito ali de venda direta pelo e-commerce e vai ser entregue para o cliente final, assim como o que vai ser repassado ali para distribuição, ou vai para centro de distribuição, ou vai direto ali para o varejo. Então, existe sim todo esse controle, certo? Ah, Ítalo, eu também sou fã da Kate, de vocês todos que participam. Gente, cada comentário de vocês é muito importante aqui para a nossa aula. Deixa eu ver aqui. O Thiago me falando. Vai na engrenagem e. Ah, tá, do vídeo, isso mesmo. Vai na engrenagem e altera a qualidade de vídeo, vai ajudar bastante. Muito bom, obrigada, viu, Thiago? Nosso consultor aqui para tecnologias, né, gente? A GZL fala o seguinte: a tecnologia desempenha papel fundamental na cadeia de abastecimento e logística, como melhoria de visibilidade, otimização de processos, redução de custos, melhoria de atendimento ao cliente, comportamento do consumidor, né, de compras e tantas outras coisas que isso tudo vai ser possível através do quê? Desse ERP, desse controle, né, dos setores, das informações que são ali lançadas o tempo inteiro, a integração desses dados e a distribuição de informações na empresa da forma mais adequada. E toda essa distribuição aqui ela é feita para quê, professora? Para a gente alcançar tão sonhada satisfação do cliente. E aqui, tanto enquanto uma indústria que está ali no início, né, de toda a cadeia da produção, ou daquela empresa que vai fazer ali o serviço logístico puramente de fazer essa entrega para todos os seus
consumidores, seja ali o cliente final ou seja ali cliente pessoa jurídica, certo? Outra coisa também que nós podemos destacar: quais são os principais benefícios de um sistema de informação? A gente tem vários benefícios aqui que podem ser colocados, mas eu trouxe aqui alguns, né, que seriam ali os benefícios macros, e os outros vão vir ali em decorrência desses. Primeiro, redução dos custos das operações, uma vez que eu consigo otimizar. Imagina quanto eu lembro, né, que quando entrei na faculdade, o meu primeiro estágio, né, meu primeiro emprego foi isso, de carteira assinada, foi numa contabilidade, e eu fazia todo o lançamento e arquivamento das notas fiscais. Então, eu lembro que tinha uma empresa de café, que ela exportava café, mas ela também vendia ali na região. E eu me recordo que as notas, uma boa parte das notas que eu arquivava, eram aquelas notas ainda que eram com carbono em cima, e os vendedores tiravam o pedido ali com carbono na nota fiscal. Foi ali que eu fiquei especialista em letras assim, exóticas, vamos falar desse jeito, né? Então, olha só quanto que houve de redução dos custos das operações em fazer essa retirada de pedidos e ser jogada diretamente no sistema para saber qual que é a quantidade de produtos lá dessa empresa mais especificamente, né, que eu fazia arquivamento do café, mas de tantas outras representantes comerciais, né, que a gente tem hoje, que tem ali o seu tablet e consegue fazer o pedido. Ele não precisa nem ter assim especialização em nada de tecnologia. Ele pode ter a idade que for, uma vez que ele pega ali aquele tablet e entenda como que ele faz o pedido, pronto, está feito. Então, olha só a redução de erros que poderia ter, de números mal escritos, de produto mal escrito, que poderia gerar confusão quando chegasse. E a gente tem tudo isso que em tempo real, direto ali na fábrica ou ali para a linha de produção. Deixa eu ver aqui um comentário. A Emily fala o seguinte: professora, na parametrização de faturamento em sistemas hospitalares, eles perdem dinheiro com erro na precificação dos serviços das operadoras. Junta erro humano com falta de sincronização, e aí, né, dá um baita prejuízo, né, que a gente no mercado. Pelo que eu estou entendendo aqui, muito obrigada pelo seu comentário, Emily, porque com certeza eu estava citando o exemplo aqui, né, da empresa que vendia café, né, vendia e exportava café. Agora, imagine isso aqui quando a gente fala a respeito de remédios, né, de serviços hospitalares como um todo, não apenas remédios, mas de tudo, desde a vitamina, suplemento, hormônio, seja lá o que for ligado à área de saúde. Então, pensem no tamanho do prejuízo que pode vir por conta disso ser lançado errado. Então, com essa tecnologia que a gente tem, é um benefício muito grande essa redução de custos de operação. Mas o que mais, professora? Esse aqui foi um dos exemplos, né, que a gente destrinchou um pouco. Agora a gente vai mencionar os outros. Melhoria no acesso às informações e melhoria na produtividade, porque eu consigo ser mais assertivo naquilo que eu vou produzir, de acordo com a necessidade que o meu cliente tem, nem a mais nem a menos, apenas ali o que foi solicitado por ele. Melhoria nos serviços prestados, nos serviços oferecidos, porque eu tenho capacidade de tomar decisões mais assertivas à medida que eu confio nos dados que estão no meu sistema. Pode acontecer erro? Pode. Pode acontecer algum problema ali no meu estoque? Pode. Pode ter desatualização? Pode. Mas só que vejam, gente, que tudo isso é muito menor em vista do que era antes. Então, a gente tem aí esse benefício e cada vez mais a gente vai otimizando para que esses erros que vão acontecer, que a gente sabe que acontece, eles venham acontecer cada vez de uma forma, com menos recorrência. Seria bem isso, né? Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões. O que quer dizer isso aqui, professora? A gente consegue fazer projeções cada vez melhores. Lembra lá que no começo eu trouxe a informação de que essa inteligência artificial ela aprende a fazer melhores projeções? Então, isso aqui é um benefício muito importante, né? Melhoria na adaptação de empresa para enfrentar os acontecimentos que não são previstos, né? Então, a gente teve aí o caso, novamente, né,
cansada de falar a respeito da pandemia, mas foi possível fazer uma nova projeção com base em dados, com base em informações. Foi possível fazer um remanejamento do que o mercado precisaria mais de fabricar e tirar de outros lugares que não eram tão prioridades assim. Então, houve, assim, toda essa adaptação das empresas com base em quê? Nessas informações confiáveis, certo? Por quê? Guardei esse comentário para agora, né? Porque teremos cada vez mais, né, conforme a Gisele Rodrigues fala aqui, tomada de decisões baseadas em dados confiáveis, cada vez mais confiáveis que nós temos ali para poder ter uma melhor argumentação, ter um melhor posicionamento. E aqui, ai gente, eu peço desculpas que o slide ele ficou um pouco desconfigurado aqui, mas aí eu vou trazer. Aqui o que nós temos é justamente o quê? Para falar a respeito das falhas na logística e soluções da tecnologia. Depois eu vou corrigir aqui e vou mandar o slide certinho para vocês, podem ficar tranquilas. Falhas na logística, né? Aqui, no caso, falha da professora que não revisou todo o slide direito, e soluções da tecnologia que nós temos. Coisas aqui que nós podemos mencionar, né? Como essas falhas. Não enxergar a cadeia de suprimento como uma estrutura que seja dinâmica, que está em constante adaptação, falhar com a comunicação interna, né, no processamento de dados e comunicação externa, em conseguir atualizar esses dados, não utilizar ou empregar indicadores que sejam corretos, que sejam confiáveis, não garantir o cumprimento de promessas feitas pelos seus vendedores, isso aqui vai causar um problema muito grande. E outro problema aqui que a gente pode destacar como uma das principais falhas, né? Claro que tem outras, mas como as mais importantes, não investir na preparação e capacitação da equipe, de ter condições de preparar sua equipe para atender cada vez melhor e se adaptar ao uso dessas ferramentas, né, de tecnologia. Então, que a gente tenha aí essa capacidade de se adaptar a essas ferramentas e principalmente de desenvolver. Eu falo que, falando, né, com conhecimento prático, toda vez que tem uma ferramenta nova, igual quando foi para a gente poder estar passando as aulas, sair do estúdio, né, na época da pandemia, sair do estúdio lá da Unicesumar e vir para cá. Até chegar nesse formato, com uma câmera de qualidade, de ter uma iluminação adequada, o computador tá com a internet adequada, levou aí um período de umas 2 aulas, 3 aulas, né? 3 semanas aí para a gente conseguir adaptar tudo. E até conseguir ter um sistema onde a gente possa ter uma qualidade boa foi um tempo. E como é um sistema novo, a gente precisa aprender. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito de sempre buscar por ferramentas que vão nos auxiliar. Eu lembro esses dias, né, conversando com uma colega e eu falando a respeito de aplicativos, né? Ai, que eu sou aquela que antes eu ficava com medo de baixar os aplicativos. E aí eu lembro, né, de um amigo meu, né, muito próximo, de infância, que ele é todo das tecnologias, né? Ele sempre foi, assim, apaixonado por tecnologia, tanto que ele trabalha, vive muito bem, né, por estar nessa área. E ele me falando, e eu sempre perguntava, que aplicativo eu uso para fazer isso aqui? Que aplicativo eu uso para editar foto? Ele falou, digita lá, edição de fotos, vai lá na loja, né? Seja do iOS ou seja do Android. Digita edição de fotos, edição de vídeos, e aí ele vai aparecer vários aplicativos. Baixa aquele aplicativo, usa, não gostou? Vai para outro. E aquilo ali, nossa, foi uma dica tão simples, tão boba, mas que fez toda a diferença para o meu entendimento, né? Então, isso foi algo interessante que fez com que eu tivesse uma dificuldade menor, cada vez menor, em me adaptar a novas ferramentas. Por quê? Você vai desenvolvendo essa curiosidade. Por que você está falando isso, professora? Para que vocês tenham essa curiosidade por novos aplicativos, não necessariamente para o celular, né? Agora, falando mais especificamente a respeito de programas que a gente vai precisar se atualizar constantemente para poder usar. Hoje tem vários vídeos no YouTube que pode como utilizar melhor o programa tal, melhores usos de programa X, programa Y. Então a gente tem hoje essa facilidade que vai ajudar muito a gente. Então que vocês tenham aí como um dos objetivos ter uma curiosidade por novos
aplicativos, por novos programas que vocês vão utilizar. Porque na carreira de vocês, o tempo inteiro, vocês vão precisar se atualizar nessas novas funções que a gente vai encontrar aí dentro dessa tecnologia, né? Dentro da logística ou em qualquer área que vocês forem atuar. Fecha parênteses aqui, professora, foi um pouco longe, mas voltando aqui, né, dentro da tecnologia, a gente tem o planejamento da demanda e ressuprimento colaborativo, né? Assim em inglês, tem lá no livro bonitinho para vocês, é CPFR. E o que é isso, professora? Isso aqui tem como principais objetivos cortar custos, aumentar a eficiência e obter a vantagem competitiva dentro da empresa. E por que isso, professora? Para que a gente tem o uso dessa tecnologia através de todo esse planejamento? Aqui que vai entrar a internet, né, do 5G, ela vai aumentar, vai ampliar o poder, né, desse CPFR através dessa capacidade da inteligência artificial a aprender e fazer melhores projeções aqui, para poder cortar custos, aumentar a eficiência e obter essa vantagem competitiva, certo? CPFR é preciso o quê? Reduzir custos, aumentar o nível de serviço ao consumidor. E como nós podemos conseguir isso? Através da integração com dados em tempo real, com estoques cada vez menores, mas que também venham a ser estoques de segurança viáveis, considerando quais são os problemas que eu estou tendo na minha cadeia produtiva, que pode demorar de ter mais estoque. Então, quando a gente fala aqui, não necessariamente só o estoque muito enxuto, porque a gente sabe que a nossa realidade mudou. Então, a gente precisa ter estoques que sejam o quê? De segurança e inteligente. Ter uma integração para uma entrega cada vez mais eficiente e conseguir dar uma resposta rápida, porque o meu consumidor, o meu cliente final, ele precisa sim dessa resposta rápida para ter cada vez mais soluções. E como que esse planejamento vai ser colaborativo, professora? Entre fabricante e varejista. E agora, né, inteligência artificial, né, que vai fazer toda a ligação entre o fabricante e o varejista e também, né, o consumidor final, por que não? Elaboração conjunta da previsão da demanda, um ressuprimento eficiente. A gente consegue visualizar muito bem esse ressuprimento eficiente no supermercado, né, que hoje a própria fabricante ou distribuidora da fabricante, ela já faz esse ressuprimento, considerar as limitações de toda a cadeia produtiva. E como que isso vai funcionar na prática, professora? Quero saber agora, né? Temos aqui toda essa capacidade de personalizar, né, essa parceria através do uso de métodos e padrões que são específicos, com adaptações que vão ser contínuas, né, esse aprendizado contínuo aí que nós temos dentro da empresa, e também considerar as restrições e limitações da fabricante, como que cada um, até onde cada um pode ir, seria bem isso, né? Passo 1, que nós temos lá no nosso livro, né, que vamos mencionar aqui. O acordo inicial e definição conjunta de planos. Eu costumo comparar isso aqui como se fosse um período de conhecimento, namoro, noivado e casamento. Até quando a gente chega ali, né, nas bodas de ouro, que seria esse passo 6 aqui, né? Passo 2, previsões de demanda do varejista. Qual que é a previsão que ele tem ali para aquele período? 3, identificação de exceções e quais são as razões para essas exceções. Elaboração das previsões e das ordens de ressuprimento, verificação das exceções e soluções que nós temos ali, se é algo sazonal, se precisa ter ali um aumento, né, na minha cadeia de produção. Por exemplo, agora, né, imagina quem está aí no Nordeste, né, tem um período de São João que vai ter agora, de forma mais intensa a partir dessa semana, né, do dia 20 em diante, até o final do mês de junho, às vezes até um pouco de julho. Então, a gente precisa o quê? Pensa para uma fábrica que tem produtos que são relacionados ao consumo ali no São João, no Nordeste. Norte e Nordeste, mais especificamente, né, que é mais forte, principalmente Nordeste. Então, essa fábrica ela vai precisar aumentar ali, vai ter uma sazonalidade desses produtos. Então, ela precisa verificar essas exceções e quais são as soluções que ela precisa ter, né? Para não correr o risco da pessoa chegar lá no supermercado e não encontrar nem o milho de pipoca, nem o amendoim. Que tragédia, né, minha gente?
Passo 6, ordens previstas que são transformadas em ordens de serviço, que existe aí esse planejamento, certo? Deixa eu ver aqui o comentário que o Ítalo passou aqui para gente. Na empresa que trabalho, o uso da tecnologia foi uma bênção. Redução no uso de papel. Estamos em busca do papel zero, em breve, né? Clientes assinando contratos digitalmente, sem erros em assinaturas manuais, né? Então, isso tem sido cada vez mais uma realidade. Eu me recordo, né, esse ano mesmo. Todos os. A minha filha faz aula de programação, de inglês e karatê. E os contratos todos foram, e também um outro curso de extensão, né, que ela faz. Todos esses foram contratos virtuais. Eu assinei através, né, da plataforma virtual. Até mesmo enquanto professora, né, na Unicesumar, a gente acessa e faz a assinatura de contratos virtuais. Então, cada vez mais a gente vai ter aí uma eficácia, né, nesse sistema. E aqui o Iago complementa, né? Ítalo Iago, melhor uso do tempo, menos trabalho refeito, né? O Guto falando, sim, é verdade, professor, eu faço esse tipo de busca para aprender novas ferramentas de tecnologia, isso mesmo, é um aprendizado, né? E aqui tem uma outra notícia que eu achei interessante trazer para vocês, falando a respeito de tecnologia, né? A Madeira, né, que é uma empresa brasileira que tem se destacado bastante, quando ela teve um aporte de capital muito grande lá no começo de 2021, a primeira coisa que ela fez foi comprar uma startup para aprimorar a tecnologia. Então, olha só, ela está bem posicionada hoje dentro do comércio eletrônico. Então, qual foi a primeira aquisição que ela acabou fazendo? Justamente a aquisição da iTrack Brasil, que é uma startup de logística que atende a mais de 200 companhias, inclusive a própria Madeira. Então, era uma prestadora de serviço que ela tinha, que foi tão interessante o modelo de negócio dela que ela foi lá e comprou. Então, tudo isso por conta do quê? De todo o uso de tecnologia que essa empresa iTrack já conseguia fazer. E agora vamos falar sobre os indicadores de performance, né? O que são esses indicadores de performance? Para a gente entender um pouco melhor aqui, gente. Como saber se nós estamos alcançando os resultados? E aqui eu trouxe um exemplo, né, muito da realidade de algumas pessoas, que não são vocês, é claro, gente. Mas o que separa essa pessoa aqui, que busca saúde, dessa outra pessoa que está ali com um corpo mais atlético, mais saudável? Mesmo, né, que já tenha aí uma certa idade, que a gente observe, a gente vê que essa pessoa conseguiu conquistar ali a saúde. Então, o que separa esse desse? Justamente a ação operacional. Então, dentro da empresa que nós estamos, esses relatórios, esses indicadores que nós temos, eles vão justamente o quê? Direcionar qual vai ser a melhor ação operacional para a gente poder colocar dentro das empresas. E o que esses relatórios gerenciais, indicadores de performance fazem? Eles monitoram, controlam e principalmente influenciam a tomada de boas decisões dentro da empresa. E o que nós precisamos mensurar, medir, compreender dentro de todo o processo interno da empresa, né? Primeiro, analisar quais são os custos que estão empregados nessas operações, nessa ação operacional, quais são os serviços ao meu cliente que eu estou disposto a prestar relacionado ao custo-benefício, quais são as medidas de produtividade, a mensuração dos ativos e principalmente qual vai ser a qualidade, o nível de qualidade que eu vou entregar aos meus consumidores, né? Então, pensando aqui nessa fase de implementação, né, dos indicadores de performance, temos aqui colocado em 5 fases, né, que a gente pode colocar. Na primeira fase, né, vamos colocar aqui as atividades de criação. A definição do escopo, onde nós vamos verificar o que vai ser monitorado e controlado. Qual vai ser a motivação na segunda fase, né? Qual que é o direcionamento que a gente precisa ter? Qual vai ser a motivação para ter ali aqueles indicadores? É uma maior economia? É uma melhor qualidade? É uma oferta de serviços cada vez mais confiáveis? Então, é aqui que a gente vai colocar sobre essa questão da motivação. Terceira fase, ferramentas de medição e meta. Quais serão as ferramentas de medição? Qual vai ser a meta que vai ser considerada aí dentro da empresa? Periodicidade. Perdão, gente. Periodicidade que nós temos. Qual será a periodicidade que esses dados serão medidos? Vai ser por semana?
a cada 5 dias, a cada 2 dias, 3 dias, vai depender do tipo de produto. Alguns produtos terão uma periodicidade maior, mais curta, outra mais longa. Então, isso aqui que vai ser colocado nessa quarta fase. E por fim, na quinta fase, a comunicação será definido quais serão as ferramentas de comunicação, qual será a periodicidade e os interessados nessas informações, porque afinal de contas, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a essas informações, certo? E a identificação eletrônica dos estoques, ela vai ser fundamental para que a gente consiga ter o quê? Dados cada vez mais confiáveis. Por quê? Nós temos mudanças contínuas dentro da nossa linha de produção, é produto que não chega, é insumo, né? Que matéria-prima que não chega. Então, eu preciso ter ali toda essa capacidade de adaptação. É claro que no dia a dia, né, no ordinário que a gente fala, no dia a dia, na rotina, as coisas vão funcionar certinho. Mas temos ali o extraordinário acontecendo também, que foge à regra. Precisamos ter capacitação desses profissionais que não tenham medo de utilizar essas tecnologias, que acabei de falar para vocês. Mexam, verifiquem, tem ali um mínimo, né, de suporte, né, de segurança para que vocês possam usar tranquilamente essas ferramentas. E, é claro, uma maior confiança de dados. Então, diante de tudo que nós falamos, por que investir em tecnologia dentro do processo da gestão de estoque, né? Primeiro, porque ele vai reduzir os erros. Antes, né, como a gente falou sobre os inventários, uma galera que já fez inventário, né, com a prancheta, né, anotando. E agora a gente tem uma automatização, uma diminuição de retrabalho, porque as fontes são cada vez mais confiáveis, como foi citado por alguns de vocês. Tem aí o código, o QR, que possibilita a gente contar. Tem outras tecnologias que são um pouco mais caras, que também possibilita fazer essa contagem toda automatizada. Por quê? Se eu consigo automatizar aquilo que é repetitivo, lembra lá da inteligência artificial, que vai conseguir automatizar essas coisas que estão em repetição? Eu consigo ter tempo para focar mais em estratégias, para conseguir ter melhores estratégias ali junto aos meus clientes finais. Outra coisa, se precisa investir em tecnologia da informação na gestão de estoques, porque ela garante uma maior segurança dos dados. Ela vai eliminar todo erro de forma alguma. Ainda não temos uma ferramenta assim. Um dia, quem sabe, né? As inteligências artificiais aí vão ter tomado de conta. Mas ela possibilita também a questão de um maior sigilo de informações, uma organização de dados, e, é claro, de nada adianta ter todos esses dados se eles não são de fácil acesso, né? Eu costumo falar é quando a gente está estudando. Você que já estudou para uma prova bem difícil, imagina só, você estudou bastante para aquilo. E no momento de fazer aquela prova, você precisa ter um fácil acesso daquelas informações que você estudou, ter essa lembrança. Então, trazendo, né, fazendo um comparativo com o que nós temos dentro da empresa, né, a tecnologia da informação ela vai ser exatamente aí quem vai proporcionar esse fácil acesso às informações. Diminuição de desperdícios, olha que coisa maravilhosa. Desperdício é prejuízo, né? Hoje eu estava arrumando as coisas aqui de manhã em casa, né? Aí tinha uma banana que eu gosto bastante daquela banana nanica, né? E estava estragada. Aí eu peguei ela, joguei no lixo, mas pensa na dor no coração. E olha ali, que muitas vezes é comparado com o preço de banana como se fosse uma coisa muito barata, mas poxa vida, é desperdício, né? E agora você imagina isso dentro da empresa. Então, essa conferência rápida, ela possibilita que a gente tenha uma diminuição desses desperdícios. Redução no tempo do faturamento, olha que coisa fantástica. E, é claro, compras recorrentes que sejam cada vez mais eficientes. E aí entra a questão do aprendizado da inteligência artificial também. O Marivaldo fala o seguinte: vimos que tudo isso já tinha, mas no período da pandemia se desenvolveu e nos acostumamos com a tecnologia. Até para assinar um documento hoje é só ter o aplicativo do Adobe Sign, né? Perdão se não é dessa forma que pronuncia, gente. Mas a gente tem não apenas esse aplicativo, mas vários outros, né, que possibilita aí a assinatura de contratos ou o ok, né, o verificado ali, a conferência daquela determinada pessoa que precisava conferir aquilo ali. Então, a gente tem aí todo esse uso que, com a pandemia, a gente pode dizer que houve uma popularização e uma redução da burocracia, porque se achava que a forma como se fazia era mais confiável, ela tinha
uma capacidade de ter menos erros, né? Então a gente está vendo que sim, a tecnologia ela possibilita uma confiança de dados, mas é claro que precisa ter ali, ó, uma galera de TI forte para garantir a segurança desses programas, né? Para que eles não venham a ser invadidos facilmente. Otimiza a tomada de decisão. Ela proporciona uma autonomia na tomada de decisão, um controle de informações e dados para justificar decisões que foram tomadas. Aqui já finalizando a nossa aula, gente, já passei aqui muitos minutos, né? Mas só para a gente dar uma pincelada aqui, dar um gostinho do que nós teremos aí de tecnologia 5G, né? Eu separei aqui 2 artigos e destaquei alguns pontos, né? Esse primeiro vale muito a pena vocês acessarem o link depois, né? Tecnologia 5G, a nova era do setor logístico. O 5G trará muitas vantagens para as empresas de diversos setores, melhorando a comunicação com os fornecedores e tornando processos mais ágeis. E quando a gente fala a respeito, né, do 5G na logística, isso ganha uma proporção muito grande. É uma das áreas que eu confesso para vocês, né, que eu vejo que vai ter um impacto muito grande, uma revolução muito grande por conta do 5G. Eu acredito que hoje o que a gente pensa que dá para fazer com 5G não é nem uma porcentagem significativa do que a gente vai ter condições de fazer, porque a tecnologia, quando ela se inicia, ela tem algumas promessas, mas ela sempre acaba entregando muito mais do que aquilo que ela prometeu no começo dela. O smartphone é um grande exemplo disso, né? Quando a gente teve aí os primeiros smartphones através do próprio iPhone, a gente viu que depois o que essa tecnologia entregou foi muito superior à simples internet, ligação e música, né? Que era a proposta inicial do Steve Jobs, certo? Gente de Deus, perdão, estou passando aqui muito do horário. Dois pontos que eu destaquei aqui de um outro artigo falando sobre o impacto do 5G nos próximos anos, né? Duas promessas. É claro que daqui a 10 anos vocês vão ver muito, muito mais do que essas duas promessas aqui, ou outras 5 ou 7 que a gente pode observar, né, no artigo. Centros de distribuição. Isso aqui já é algo que a própria Amazon já faz, mas só que com a popularização do 5G, essa tecnologia ela vai se tornar mais acessível para muitas outras empresas. Centro de distribuição. Os robôs entrarão em cena cada vez mais. E aí a gente vai precisar de etiquetas eficientes para que esses robôs possam identificar qual que é o tipo de produto, como que vai ser montado ali os pedidos. Então, existe essa primeira promessa aqui de barateamento dos custos operacionais de se utilizar robôs e do sistema muito bem integrado, que vai conseguir transmitir ali uma rede, né, um sinal de internet suficiente para poder operar esses robôs dentro de um centro de distribuição. Outras promessas que nós temos aqui, do que falamos em aulas passadas, né, sobre transporte. Rastreabilidade interativa com motoristas, uma coleta de dados que trata e devolve de uma forma muito rápida, piloto automático mais seguro, falando aqui a respeito de veículos sem motoristas, né? A gente falou sobre o problema, né, do envelhecimento dos motoristas de caminhões, então existe sim essa necessidade de caminhões autônomos, né? Híbrido ou com motor. Híbrido que vai ser no sentido de que você pode operar aquele caminhão tanto com ou sem motorista. Vídeo analítica para prevenção de acidentes, monitoramento de avariação de veículos, roteirização com inteligência artificial para poder evitar engarrafamentos. Quem não quer um negócio desse, né, minha gente? Olha que maravilha! Otimização do abastecimento dos veículos, considerando preços e as distâncias que serão percorridas. Então, imagina só, você ter ali uma carga que vai ser direcionada para um lugar, e quando você fechar aquela carga, aquela compra, aquele pedido, você já vai ter exatamente a noção do custo de tudo aquilo. Olha que maravilha, gente! Estacionamento autônomo em docas de armazéns nas localidades com 5G. Então, olha só algumas das promessas que nós temos. Então, novamente, cabe destacar que toda tecnologia revolucionária, como é o caso do 5G,
ela começa oferecendo muitas coisas, mas ela acaba entregando muito mais do que essas promessas que a gente tem no início, né? Então, conseguimos terminar nossa aula hoje. E para a semana que vem, vamos falar sobre a logística dentro do comércio eletrônico. Peço perdão por ter ultrapassado muito aqui no nosso tempo, mas eu achei interessante complementar essa questão do 5G aqui no final, que não está no nosso livro, mas que é algo que já tem sido algo na realidade de muitos profissionais, e para daqui os próximos 3 anos vai estar aí na realidade de todo mundo, e que vale muito a pena vocês estarem atentos e pesquisarem sobre isso e como isso vai impactar na carreira de vocês. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui nessa nossa aula. Desejo a todos um excelente restante de semana. Que tudo isso que nós estamos estudando aqui faça diferença para vocês no dia a dia. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.